Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre simulação em healthcare, tá? Usando uma das soluções que a Flexim tem, que é justamente o Flexim Healthcare. Bom, vamos falar um pouco sobre a importância da simulação em healthcare, alguns conceitos relevantes, as principais situações em healthcare, quais são as opções no Flexim Healthcare e uma demonstração de uso. Bom, nessa área basicamente que nós temos, além da parte de simulação 1 Healthcare, os treinamentos que nós oferecemos, que é um treinamento de nível básico intermediário, nós temos também um treinamento específico para simulação 2 em Healthcare, que é um treinamento um pouco mais avançado. O que vão entrar aí no futuro basicamente o People Módulo, que é um módulo específico para não só simular situações de serviço, mas também simulação baseada em agentes dentro do Flexim Healthcare, basicamente, usando um recurso parecido com o Process Flow do Flexim Standard. E também um treinamento de OptiQuest, de otimização. Talvez esse treinamento vai ser oferecido junto com o People Module, inclusive, porque basicamente usando o OptiQuest, alguns recursos do OptiQuest para simulação em Healthcare. O que acontece na simulação em healthcare? Os sistemas healthcare eles são dinâmicos e de grande complexidade. Quando você até pega para simular um hospital, dependendo do pronto-socorro grande, dependendo das dimensões, do número de tracks que vocês têm, isso se torna um pouco tortuoso até para simular. Então, dependendo da ferramenta que você vai usar, isso se torna um pouco mais fácil. A gente vê alguns trabalhos de mestrado, de doutorado e até mesmo outros trabalhos aí usando simulação baseada em agente em softwares limitados para fazer, por exemplo, simulação de vários tracks ao mesmo tempo, que é o que acontece no dia a dia. Nós temos algumas situações de projetos em hospitais onde nós vamos simular diferentes tracks e os pacientes constantemente são solicitados, requisitados a mudança de tracks. E isso é complexo mudar. E nesses trabalhos que a gente tem visto aí, principalmente não só no Brasil como no mundo, eles pegam uma situação de um PA com um fluxograma bem simples, usando simplesmente um track simples. E não é bem isso que acontece na vida real, né? Então nós temos que testar essas soluções de simulação baseada em agentes de otimização, exatamente numa situação complexa que deve acontecer nos hospitais. E é isso que nós estamos propondo usando o Flexim Healthcare. Então, eu estou comentando aqui que em um hospital, por exemplo, a quantidade de fluxos paralelos e cruzados impõe um grande desafio no momento de modelagem. É exatamente isso que eu estou comentando. As mudanças de tracks não são algo fácil de modelar, e isso constantemente acontece, principalmente em pronto-socorros ou pronto-atendimentos. Em alguns locais específicos dos hospitais, como exemplo pronto-atendimentos ou pronto-socorro, e alguns problemas, entre aspas, aí, comuns, como não atendimento da real capacidade, gastos acima do normal com hora extra de funcionários, o tempo de atendimento dos pacientes, a falta de leito e recursos em algumas unidades, isso é constante, tá? A gente percebe quando a gente vai visitar alguns pronto-atendimentos ou pronto-socorro, o grande problema é a questão da real capacidade, quantos recursos eu tenho baseado na capacidade que eu tenho ao longo do ano, e essa sazonalidade que a gente tem, quanto eu gasto de hora extra com enfermeiro e médico, os tempos de atendimento dos pacientes, alguns pronto-socorros elevadíssimos, outros menor e recursos sobrando. A gente percebe que tem recurso disponível que poderia auxiliar no atendimento da chegada dos pacientes no pronto-socorro. Falta de leito, outro detalhe muito comum aqui no Brasil, e até mesmo falta de recursos, né? Então, com a ferramenta dessa, você poderia usar exatamente para fazer algum tipo de melhoria. Aí a brincadeira, hospitais não são fábricas, e é de fato, né? A gente às vezes percebe o pessoal usando algumas ferramentas aí que usa comumente para a área de manufatura, para a área de logística, para fazer simulação e otimização, ou até mesmo tentando aplicar alguns conceitos de fábrica. Tem que tomar um cuidado, o hospital não são fábricas de fato. E aí tem até uma brincadeira que a gente colocou aí, que é exatamente ele tentando fazer uma analogia com as situações de fábrica com a questão dos pacientes, né? Então, exatamente para chamar um pouco a atenção do que de fato acontece nos hospitais. Ao contrário aí da manufatura, é exatamente o que eu estou citando,
O esforço para reduzir a variação do processo equivale a alcançar a lucratividade. Já o foco na saúde é mais concentrado sobre a eficácia do que sobre a eficiência, ou seja, com que eficácia que eu vou atender os meus pacientes. Já na manufatura ele é mais voltado mais para a eficiência, né? Então, hospitais são almas da complexidade, basicamente. Então é isso que a gente chama atenção nessa pequena apresentação. As opções no nosso simulador Flexin Healthcare, então é um simulador totalmente centrado no paciente, tudo o que acontece, por onde passa o paciente, o que ele faz, quem atua sobre o paciente, tudo isso acontece, ele é todo feito em 3D e orientado a objeto e desenvolvido especificamente para avaliação de processos na área de saúde. Ele é um pouco diferente. Aqui eu vou fazer uma demonstração de uso e aqui estão os nossos contatos. Fazendo uma demonstração de uso para vocês, como é que funciona o nosso simulador, aqui é a cara do Flexin Healthcare. Para quem conhece o outro Flexin, ele é bem diferente daquele Flexin que vocês estão habituados. Né? Bem diferente não, ele tem uma certa diferença, mas como você modela é que chama atenção, aí sim ele se torna bem diferente em relação ao outro. Eu posso vir aqui em View Settings para configurar essas áreas aqui que estão meio escuras, né? E posso vir aqui em Ambiente também, tá aí. Grid Lines, posso fazer assim, como eu posso deixar um pouco mais claro. Basicamente, deixa eu colocar um background mais branco lá. Beleza. Tá aí. Bom, depois disso eu posso fechar. E como é que funciona o software? Basicamente, então, eu posso importar aqui um layout em DXF ou DWG, que é a minha planta baixa da minha instalação. E aí eu posso colocar os objetos onde eu bem entender. Eu posso inclusive desativar os layers ou não aqui, ó. Do jeito que eu estou fazendo aqui, vocês podem perceber que eu estou desativando os layers. Vou dar em Next, vou dar um Finish aqui, e aí eu tenho basicamente os objetos exatamente na minha área de modelagem. Essa é a minha área de modelagem, movimento o botão esquerdo do mouse eu movimento a superfície de simulação, o direito eu movimento o mouse eu movimento a minha área aqui em 3D. A tela de propriedades rápida está aqui, e aqui do lado esquerdo a gente tem o Toolbox, que também eu posso acessar usando aqui o Toolbox, e aqui eu tenho a biblioteca de objetos. Bom, primeiramente que eu tenho que fazer é basicamente posicionar os objetos aqui de acordo com o que eu tenho na minha operação. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma porta de entrada que desliza, sem problema nenhum, e posso colocar ao lado um outro tipo de porta, por exemplo. Vou colocar até uma porta mais simples aqui, ó, sem problema nenhum. Posso ter essas duas situações. Depois disso, tem a entrada e a chegada, que eu posso escolher o formato deles aqui sem problema. Depois eu tenho a fila, que eu posso ter uma sala de observação, eu posso ter simplesmente uma linha de espera, né, uma fila de espera basicamente, uma área de espera, e posso ter também uma sala de espera como exatamente essa daqui, ó. Essa sala de espera, caso eu queira, clicando sobre ela, você consegue ver a seta verde, a azul e a vermelha, clicando com o botão direito sobre a seta azul, e você consegue rotacionar a sala de espera sem problema nenhum. E aí você posiciona os objetos como você quiser. Para eu configurar exatamente o layout dele, eu tenho que vir aqui do lado direito. Veja, conforme eu seleciono o objeto, muda a tela de propriedades aqui do lado direito. Então aqui na sala de espera, por exemplo, eu tenho exatamente aqui, eu poderia configurar o layout das cadeiras, comprimento, orientação e assim por diante. Depois nós vamos colocar uma área de processamento, que por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu ver, a área de recepção, a área de registration que ele chama aqui, né? Vamos colocar uma recepção. Depois a recepção, aqui eu tenho, veja que na parte de processamento eu tenho vários equipamentos, camas, leitos, eu tenho até cadeira de dentista, máquina de ressonância magnética, máquina de raio-x, máquina de optometria, eu tenho várias coisas aqui, ó, triagem, vários objetos aqui que funcionam exatamente de acordo com a situação. Também eu posso trocar, tem até a parte de pousar helicópteros, laboratório, onde é enviados os exames, para fazer mamografia,
tem equipamentos, tem vários equipamentos aqui para bebês recém-nascidos, angiograma, tem várias informações, vários objetos aqui comum do software sem problema nenhum, né? Então eu posso trabalhar com todos. Vou pegar aqui a triagem, vou selecionar um objeto aqui para a área de triagem, especificamente para a área de triagem, e depois eu vou selecionar aqui basicamente um leito, né? Um leito para exame. Então eu vou selecionar aqui alguns, ó. Vou colocar uns 4 aqui, colocando, veja que aparece o nome deles aqui, e vou posicionar o objeto. Eu aproximo com zoom e simplesmente posiciono os objetos no local específico. E aí, bom, eu posso esconder os nomes, tá? Pessoal, aqui do lado direito eu escondo os nomes, aqui eu mostro os nomes e umas estatísticas básicas bem em cima, é a forma mais simples de tirar a estatística do software, mas existem outras, tá? Nós vamos falar um pouco mais pra frente. Então eu vou até esconder os nomes deles aqui, eu não preciso dos nomes deles aqui agora. Depois aqui a gente tem o transporte, eu tenho aqui helicóptero, eu tenho aqui as macas, tenho aqui ambulância, tenho cadeira de rodas, eu tenho equipamentos. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui, cadê o eletrocardiograma? Tá aqui, ó, o eletrocardiograma portável. Eu quero fazer limpeza de uma área, tem até armário aqui. Sem problema, eu posso usar esses equipamentos aqui para fazer qualquer tipo de procedimento aí no paciente, sem problema nenhum. Também eu tenho o elevador e aqui tenho exatamente os recursos que eu posso usar. Os item objetos, basicamente, eu tenho um fluxo de papel, um fluxo de exame de sangue, eu faço a coleta de exame de sangue, eu quero enviar para o laboratório, para análise, aí eu vou usar os item objects aqui, mas não é o caso desse primeiro vídeo que eu estou mostrando para vocês, tá? Então eu vou colocar aqui um grupo de enfermeiras, vou selecionar aqui, coloquei uma enfermeira, vou colocar uma recepcionista aqui na recepção, e vou colocar aqui um médico exatamente próximo da enfermeira. Com um detalhe, quando eu aproximo desses grupos aqui é o grupo de enfermeiras, eu posso pegar e adicionar, deixa eu ver aqui, isso daqui é uma questão da minha máquina, deixa eu resolver aqui, beleza. Então aqui, por exemplo, tá as enfermeiras que eu posso nomear, aqui eu tenho os médicos, e aqui eu posso inclusive adicionar a quantidade de membros que eu quero. Aqui ele está aparecendo, 1, 2, 3 e assim vai, mas na verdade eu quero só 2, tá? E aqui na quantidade de médicos eu também quero só 2, total de membros eu coloco 2. Os médicos também eu posso selecionar eles, eu posso trocar o visual deles aqui, ó, sem problema nenhum, e posso colocar alguns acessórios como máscara, ele já tem o estetoscópio, até a touca de cirurgia ali para atendimento, mesma coisa eu posso colocar aqui, ó, nesse outro aqui, ó. Então tá aí, opa, Surgeon Cap, coloco ali, basicamente eu coloquei dessa forma os enfermeiros. A outra enfermeira que eu posso colocar num outro, sei lá, a mudança da cor das calças, né, que é comum aqui no Brasil, tudo branco, e assim vai, tá pessoal? Então posso customizar isso daí sem problema nenhum. Depois que eu posicionei os objetos, a gente vai trabalhar nisso. Agora eu vou determinar qual que é o fluxo que o paciente pode ter dentro dessa instalação. Uma forma que acontece normalmente, então eu venho aqui no flowchart, ele tem um flowchart, que onde aparece todas as áreas que o paciente pode aparecer, e também o fluxo dos objetos itens. Qual que é o fluxo que existe, por exemplo, da retirada de fazer algum exame para o paciente, retirada de sangue do paciente para análise em laboratório, qual que é o fluxo de determinada papelada que influencia no meu projeto, então eu poderia fazer também.
Aqui é o modo de conexão padrão do FlexSim, então clica aqui no modo de conexão e clica aqui no modo de desconexão. Se você clicar com o botão esquerdo do mouse aqui, ó, direito, desculpa, do mouse, você entra no modo de conexão ou sai no modo de desconexão ou fica no modo normal, ó. Veja o ponteiro do meu mouse aqui, ó. Então, só clicar com o direito, ele alterna entre os três. Primeira coisa que acontece aqui, ó, os pacientes chegam, depois eles vão exatamente para a área de registro, né, para a recepção. Se não, se ele estiver ocupada, ele vem aqui para a área de espera. Depois da área de espera, saiu, desocupou, ele vem aqui exatamente para o registro, para a recepção. Depois da recepção, se não tiver enfermeira disponível, recurso disponível, ele pode voltar para a sala de espera. Depois ele vai aqui para a sala, para a área de exame. Desculpa, não é para a área de exame não. Aqui ele vai primeiro para a área da triagem. Depois da triagem ele vai aqui para o exame. E depois do exame ele sai do meu modelo. Só que, o que acontece? Ele pode vir também aqui da sala de espera direto para triagem, ok? Se não tiver leito disponível da área de triagem, ele pode fazer o quê? Pode voltar para a sala de espera também. Pode acontecer isso daí. Agora, da triagem ali para a sala de espera e depois para o leito, para ser examinado pelo médico e depois voltar para a triagem, isso já não acontece. Então, depois do exame, ele poderia, logicamente, ir para uma sala de espera ou para o internar e assim sucessivamente. Mas esse exemplo é um exemplo simples, um overview. Eu vou literalmente tirar, depois de ele ser atendido pelo médico, eu vou tirar o paciente dessa minha instalação hospitalar. Então, ele vai sair, literalmente vai para a saída do meu modelo, ok? Então, aqui eu determinei o fluxo, ou seja, por onde o paciente, os possíveis localização, as possíveis áreas que o paciente pode passar. Depois disso, eu vou trabalhar aqui no meu Patient Track, eu vou adicionar o meu Patient Track, então eu adiciono nesse meu Patient Track, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou determinar quais são os possíveis fluxos que o paciente pode ir, onde que ele vai sofrer intervenção de algum enfermeiro ou de algum médico, por exemplo, qual é o tempo de atendimento, como por exemplo, como que depois, qual que é o destino que ele vai. Então eu tenho que configurar algumas informações. Basicamente aqui eu estou configurando a lógica e não mais os possíveis locais onde o paciente está passando dentro do meu modelo de simulação. O primeiro deles aqui é o paciente. Então na hora que eu clico no primeiro track, ele tem uma numeração 10 aqui, eu posso adicionar quantas atividades eu quiser, eu posso ter vários tracks, exatamente é isso que eu estou falando, que a gente se depara com situações mais complexas em pronto atendimento, em pronto-socorro, são vários tracks que existem nesses hospitais. Então o paciente viaja desacompanhado. O fato dele viajar desacompanhado significa que ele está chegando, né, dentro do meu modelo de simulação. Então ele está de fato, o milestone, inclusive existe esses milestones como padrão, mas se você quiser digitar um aí, simplesmente você pode, ele é muito utilizado para ajudar na captura de informações estatísticas. Então eu tenho a chegada. Depois eu vou usar uma atividade predecessora, ou seja, tem que acontecer alguma atividade anterior a essa para que essa atividade 10 aconteça? Não. Nesse caso, eu não tenho que usar nenhuma atividade, porque não tem nenhuma atividade anterior à chegada. E o destino do paciente, aí é o seguinte, o paciente vai escolher aqui, ó, escolher um específico destination, certo? E ele vai direto para a área de registro. Então, ele tem que ir para a área de registro. Logicamente, se a área de registro estiver ocupada, ele vai ter que ir exatamente ali para a sala de espera. Depois, você não precisa selecionar nada, logicamente tem outros campos que eu poderia configurar aqui sem problema nenhum. Depois eu vou adicionar uma nova atividade. Essa próxima atividade é o processamento, ou seja, o paciente chegou, está aqui na recepção, ele precisa ser atendido. Então eu tenho várias atividades aqui. As mais comuns aqui é o paciente viaja desacompanhado. Aqui eu tenho também o processamento, que é um tempo específico, escoltar o paciente e executar algum processo, alguma tarefa específica, então eu vou colocar o processo. Depois é o registration, é o registro. Aí a atividade 10 obrigatoriamente tem que acontecer para que a 20 aconteça, ou seja, a chegada tem que acontecer para que a 20 aconteça. E o tempo de processamento, eu posso escolher uma distribuição, como eu posso exatamente fazer
um levantamento de curva de distribuição estatística através do teste de aderência usando Expert Fit, sem problema nenhum. Eu vou dar um OK. Eu estou selecionando uma distribuição normal com média de 20, desvio padrão de 4. Opa, acho que está muito alto isso daqui. Porque uma coisa que eu esqueci, por padrão, o Flexin Healthcare trabalha por metros por minutos, tá? É a unidade padrão dele, ele trabalha dessa forma. Então, eu vou colocar aqui minutos, 20 minutos, eu achei muito. Vamos colocar aqui 5 minutos com desvio padrão de 1 aqui. Então, eu mudei isso daqui, basicamente. Dá um OK. Normal 5.1. É necessário algum recurso para fazer esse atendimento do paciente na chegada? Sim, né? Então, eu vou clicar aqui e vou selecionar um recurso específico. Aparece o grupo de recursos, enfermeiras e médicos, do jeito que eu escrevi em português, e as recepcionistas está em inglês. Mas eu coloco aqui qualquer membro da recepcionista, eu poderia colocar, tendo em vista que só tem uma, coloca só uma recepcionista. Depois do registration, nós vamos selecionar uma outra etapa aqui, que é basicamente você escoltar o paciente para a área de triagem para fazer alguma intervenção sobre o paciente. Então eu vou colocar aqui escoltar o paciente process, e aí eu vou selecionar aqui a triagem. Necessariamente a atividade 20 tem que acontecer para que a 30 aconteça. O destino do paciente é justamente a área de triagem, então eu vou selecionar a área de triagem. A área de triagem, se você colocar a área de triagem, se tivesse mais de uma cadeira ali de triagem, automaticamente ele ia direcionar para a primeira disponível, tá? Exatamente isso, ou quando o enfermeiro chamar, ou quando o médico chamar. O tempo de processamento aqui na triagem eu posso colocar determinístico, posso colocar aqui que a triagem dura 2 unidades de tempo. E o Staff Requirements aqui eu vou selecionar um recurso específico, eu vou colocar qualquer membro das enfermeiras. Então ele colocou qualquer membro das enfermeiras para fazer essa intervenção sobre o paciente. Depois, a próxima atividade dentro desse track que eu posso selecionar é exatamente aqui, deixa eu ver, a triagem pode colocar aqui o Escort Patient Process, vamos escoltar o paciente e executar um processamento, e aí eu posso colocar aqui o Bed Placement, por exemplo, colocar o paciente em determinado leito. Poderia ser feito pela própria enfermeira. Atividade 30 tem que acontecer obrigatoriamente, e depois você vai selecionar a área específica, que é a área de exame dos pacientes. Aí o tempo de processamento você pode colocar isso determinístico ou até mesmo estocástico. Eu vou colocar aqui uma log normal 2, opa, eu escolhi errado aqui, uma log normal 2, porque ele está pulando aqui, mas tudo bem. Deixa eu colocar uma gama, não, uma gama, por exemplo, 7, 0.5, 0.3 e 1. Vou colocar aqui. Beleza. Depois os tempos, os recursos específicos para colocar o paciente lá. Eu vou usar a mesma enfermeira usada na atividade anterior. Então, first used from enfermeiras, o mesmo recurso utilizado na anterior. Depois do Bed Placement, a gente pode colocar o processamento, que é exatamente uma intervenção que o médico vai fazer, alguns procedimentos que o médico vai fazer. E aí eu estou fazendo aqui o MD exame, e aí eu posso selecionar o tempo médio aqui, que o paciente gasta com... O médico gasta em fazendo alguma intervenção, algum procedimento sobre o paciente. E aí nós vamos selecionar o médico para fazer exatamente essa atividade, né? Staff Groups. Nós vamos selecionar aqui qualquer membro dos médicos. E aí qualquer membro dos médicos e o Staff Destination é exatamente onde o paciente está. E depois nós vamos selecionar, depois que ele fez toda a intervenção no paciente, o paciente viaja desacompanhado, e aí o paciente ele vai literalmente deixar a instalação médica. O destino dele, só que você tem que definir a atividade 50, tem que acontecer para ele sair. Ou seja, ele tem que ser atendido, e aí o destination dele basicamente é a área de saída, que se eu tivesse várias saídas eu colocaria aqui, e ele iria viajar pela saída mais próxima, tá? Então eu vou colocar aqui, e aí ele literalmente sai. Só antes da gente executar e rodar o modelo, queria falar algumas coisas aqui na sala de recepção. Por exemplo,
você pode, por exemplo, deixa eu marcar aqui, opa, isso, na sala de recepção aqui, você pode adotar, por exemplo, qual que é o critério de entrada do paciente. Então, deixa eu só reduzir aqui, isso, que é a entrada, o critério de entrada do paciente. Geralmente a gente coloca permitir qualquer paciente, ou no Standard Entrance Criteria, aqui você tem que só tomar um cuidado, você vai considerar todos os pacientes que estão vindo do fluxo anterior, que tem sido atribuído a esse objeto ou área, como próximo destino. Nesse caso nós não fizemos isso, né? Então por isso que eu vou selecionar exatamente aqui o Allow Any Patient, permitir com qualquer paciente entre. Clico aqui na porta de entrada. Na porta de entrada eu queria mostrar para vocês aqui que eu defino aqui os perfis de chegadas aqui nessa guia chamada Arrivals. Então eu tenho Visual, mas eu tenho aqui uma guia, deixa eu compactar tudo, eu tenho uma guia chamada Arrivals aqui. Eu tenho várias formas, uma delas é o intervalo de tempo entre chegadas. Eu tenho aqui uma chegada de hora em hora. Eu tenho aqui uma chegada programada e aqui o Activate Custom Arrivals, é o mais usado, que você customiza o perfil de chegada ou a taxa de chegada dos seus pacientes, tá? O PCI é o Patient Classification Index. Para esse tipo de modelo, para esse exemplo, nós só colocamos só um PCI, basicamente. O PCI ele está determinado aqui, ó, que eu poderia colocar, ter vários PCIs, vários perfis diferentes de pacientes chegando nessa minha unidade. E aí eu determinaria qual track cada um dos pacientes podem ter. No início ele vai para um determinado track, mas eu posso trocar esse track tranquilamente, sem problema nenhum, e depois ele retornar para o track original dele, porque isso é comum acontecer principalmente nos pronto-socorros e pronto-atendimentos. E posso criar as labels aqui, tá? Isso é alguma coisa um pouco mais avançada que a gente mostra no nosso treinamento. Então eu selecionando aqui, por exemplo, eu posso determinar o perfil de chegada do meu paciente de acordo com uma distribuição, ou eu tenho algumas outras opções baseadas numa tabela que eu posso importar do Excel, numa condição, em percentual, em tempo de simulação, em informação de lotes e assim por diante, tá? Então aqui eu tenho exponencial, eu vou deixar padrão do jeito que tá, ela tá com uma exponencial 20. Na hora que eu mais uma coisa, aqui no Flexim o relógio funciona da seguinte forma: aqui sempre é o dia 1, o 01 é dia, aqui o 00 segundo é hora e o terceiro 00 é minuto. Esse é o formato do Flexim. E ele começa por padrão a simular a meia-noite da segunda-feira, tá? Então é isso que acontece ali, ó. Vocês vão ver ali, ó. Ali eu consigo a Monday e assim por diante. Reseto, executo o meu modelo. E aí, ele está parado aqui. Vamos já resolver isso daqui. E aí o nosso modelo, na verdade, tá, pessoal, o que estava acontecendo aqui, ó. Só para dar uma olhada aqui. Na atividade 10, ele está marcado usar predecessor, tá? Eu deixei isso daí e resetei e run. Aí chega o primeiro paciente, tá aqui agora, tá ok. Chegou o primeiro paciente e depois ele está sendo atendido, basicamente. Essa questão da recepcionista virar o corpo dela, que a gente tem os outros objetos que a gente contorna esse, entre aspas, erro visual, né? Mas é tranquilo isso daí. Você veja que aí vai chegar a enfermeira, vai levar o paciente para triagem e vai levar ele para respectivo leito e depois o médico atende e ele sai do modelo. Olha lá, chegou 2 e ele foi automaticamente para a recepção, porque a recepção, para a área de sala de espera, porque a recepção está ocupada. Então, é isso que está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer, por exemplo. Olha, eu nem tirei nenhum indicador, nenhuma estatística, nada, mas vamos ver o que vai acontecer se eu pegar e aumentar minha taxa de chegada aqui, né? Vamos colocar drasticamente, colocar 5 aqui, ó. Então nós vamos ver exatamente no visual, que olha só, começa a chegar paciente e aí começa a ter um acúmulo de clientes, logo logo vai começar a acumular clientes ali na sala de espera. É isso que vai acontecer. E a instalação vai estar toda cheia. Bom,
Então, vocês viram aí o que acontece da gente, de repente, aumentar o fluxo de chegada. Vou mostrar rapidamente, só para concluir esse primeiro vídeo, os dashboards, por exemplo. Então, vamos imaginar que a gente quer analisar o que está acontecendo com o paciente, por exemplo, os censos, para ver a quantidade de pacientes que tem censos, model census, basicamente ele pega informações de quantidade de pacientes que tem toda a nossa instalação, então todos os pacientes, vamos dar um aplicar e vamos dar um OK. Então o Model Census captura essas informações estatísticas. Vamos pegar o Length of Stay do paciente, o tempo de permanência do paciente, também aqui ó, o Standard, todos os pacientes. Então eu posso colocar aqui ó, tempo médio de permanência dos pacientes. Posso selecionar aqui qual pallet que eu quero trabalhar, se mostrar a legenda ou não, valor médio, máximo, mínimo. Dou um aplicar em OK. E aí ele mostra o tempo médio de permanência dos pacientes. E vamos ver aqui os recursos. A gente pode, por exemplo, inclusive pegar aqui ó, o Staff Utilization. Vamos pegar a utilização dos estados. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a utilização do pessoal das enfermeiras e depois também da utilização de todo mundo que está no grupo de médicos. E aí nós podemos um gráfico de barra, um box plot, um dot plot, uma linha. Vamos colocar um gráfico de barra, mostrar legendas e vamos usar um pallet 10 aqui. Ó. Vamos aumentar isso daqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. E aí vamos resetar e vamos executar. Opa, deixa eu só mudar aqui esse Model Census, que eu não quero texto de play. Vamos mostrar um gráfico de linha. Isso. Mostrar legenda. E vamos dar um aplicar e um OK. Isso. Aí, perfeito. Agora vamos executar, rodar. E vamos ver o que acontece. Eu tenho um paciente, dois pacientes. Ó, e automaticamente, na hora de começar a sair os pacientes, ele vai começar a dar umas informações aí. Ó. Vamos executar. Aqui só que ele não está pegando, né? Vamos executar aqui novamente. Vamos marcar o que waiting for staff. Basicamente vamos marcar o que importa aqui para nós. Isso. Agora acho que agora vai. Foi? Bom, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui então o Staff State Times, vamos ver esse daqui, vamos pegar todas as enfermeiras, todos os médicos, vamos ver um gráfico de barra, pode ser legenda 1, beleza, aplico e OK. Então eu vou selecionar isso daqui, vou resetar e vou executar. Vamos ver se agora ele vai me dar. Ele continua não me dando a utilização dos recursos, né? Bom, vamos dar um stop. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos pegar o Staff Utilizations. Vamos colocar aqui as enfermeiras. Vamos ver se ele vai aceitar isso daqui. Os médicos. Vamos marcar a legenda e vai ser um gráfico de barra. Vamos aplicar OK. E aí vai. Continua não mostrando, não sei, pode ser alguma coisa aqui no meu computador, eu não sei, tá pessoal? Mas tudo bem, depois eu dou uma olhada no próximo vídeo, dou uma checada. Mas olha só o interessante, o tempo médio de permanência do paciente está aqui, ó, tá aumentando. A quantidade de pacientes nesse nosso modelo está aumentando, veja porque o fluxo está alto, até acumulou o paciente ali, não tem mais espaço, o paciente começa a ficar em pé. E a gente consegue visualizar algumas informações aí, ó.
sem problema nenhum. Olha o que acontece naquela situação onde que eu tinha com a taxa menor de chegada, né? Então a taxa menor, por exemplo, com 20 pacientes aqui, ó, ou desculpa, com taxa de chegada média, de acordo com uma exponencial com média 20, olha o que acontecia, o tempo médio de permanência, nós tínhamos um fluxo menor de pacientes dentro da nossa instalação ao longo do dia, e o tempo médio de permanência ele fica praticamente estável, né? Ele não fica subindo como acontecia anteriormente naquele modelo baseado na taxa de chegada. Então, esse é o primeiro vídeo basicamente. No outro vídeo eu vejo o que está acontecendo ali com a taxa de utilização. Esse é um primeiro vídeo que mostra exatamente o que acontece, como que eu modelo dentro do Flexim Healthcare. Esse indicador Length of Stay é basicamente o tempo de permanência do paciente em toda a instalação que você captura. E o Model Census ele basicamente pega a quantidade de pacientes que tem dentro da tua instalação ao longo do tempo simulado. É isso que ele pega, esses indicadores aqui, ok? Nos próximos vídeos eu vou voltar com mais relatórios, mais indicadores, inclusive com os indicadores de utilização dos recursos e assim por diante, tá? Obrigado, esse é um primeiro vídeo, eu não estou querendo estender muito porque já são 35 minutos de vídeo. Eu acho que é até muita coisa para um vídeo introdutório, ok? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.